Bom dia, igreja Intervidas. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que alegria estar aqui novamente, poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, tudo aquilo que Ele tem comunicado ao nosso coração e poder transbordar na vida de vocês. Para quem ainda não me conhece, eu não sou o holograma do pastor Júnior. O pastor Júnior está de férias e eu sou o pastor Alex. Estou aqui com a minha querida família, minha esposa Mara, minha filha Alice. Elas têm vergonha de se levantar, já resolvemos essa questão em casa. Falou assim: amor, só levantar a mãozinha tá bom? Eu falei: tá bom, depois a gente vê se tá bom ou não. Mas o importante é que nós estamos aqui para louvor da glória do Senhor. Poder iniciar o ano compartilhando da palavra de Deus, na presença do Senhor, é algo que tem feito muita diferença em minha vida e eu tenho certeza que fará na vida de vocês também. Há alguns anos atrás, eu totalmente perdido no mundo, com uma vida totalmente desregrada, e quando Jesus intervém nessa minha história, de lá para cá, não deixo de um domingo sequer estar na presença do Senhor. Assim como nas viradas do ano, estar me alegrando no Senhor. E eu preciso perguntar se tem alguém aqui pela primeira vez na igreja. Tem alguém? Levante uma de suas mãos se você é visitante. Opa, por favor, temos aqui, ó, nessa sala. Opa, tá cheio de visitantes. Por favor, palmas para os visitantes. Coisa boa. Nós temos um princípio de cada visitante ganha um cheque de R$1.000, viu? Brincadeira. É um presentinho mesmo. Vai recebendo aí um presentinho da nossa igreja. O cheque um dia vai chegar, vai receber, né, irmã? Sou visitante. Coisa boa. Saiba que você está na igreja, numa igreja que preza a palavra, numa igreja que preza cuidar de vidas, que tem como o seu DNA cuidar de gente e discipular gente, que inclusive é sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês. Então, sinta-se literalmente em casa, abraçado, acolhido, e prepare o teu coração para tudo que você vai viver nesse ano de 2026, nesta comunidade. Agora sim, está aí, ó, ano da frutificação. Então, nós estamos aí entrando neste ano, e frutificar à luz das Escrituras, ela não é apenas crescer numericamente. Nós não estamos, de alguma forma, preocupados apenas com a ordem numérica, muito embora ela seja importante, mas a nossa preocupação, o nosso foco é avançar no propósito de Deus. Esse é o nosso foco, esse é o nosso propósito de vida cristã, é multiplicar vidas, é alcançar pessoas que ainda não foram tocadas pela boa semente que vem do céu. E que semente que é essa? A palavra de Deus que salva, que cura e que transforma. Então, é pensando assim que nós, para frutificarmos aqui na terra, é necessário que nós venhamos a compreender algo fundamental, que eu começo o ano com isso muito forte no meu coração. Existe uma missão que nos foi confiada. Cada um de nós que estamos aqui, foi confiada a nós uma missão. E missão não é sugestão. Missão é responsabilidade. Não foi algo sugerido a nós, como já dizia a frase conhecida: missão dada é missão cumprida. Olha só como vocês estão tão ligeiro na composição da frase. Porque o Senhor Jesus, Ele nos deixa uma missão. Logo, não uma sugestão, não uma eventualidade. E é com isso em mente que eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e nós leremos dos versos 16 a 20. Mateus,
capítulo 28, dos versos 16 a 20. Um texto que é muito conhecido, mas de alguma forma, acredito eu, pouco lembrado. Então, iremos nos aprofundar um pouco nele. Mateus, capítulo 28, dos versos 16 a 20. Se você não achou sua Bíblia, não tem problema, porque o texto vai aparecer aí na tela. Quem achou, diz achei. Quem não achou, diga espere-me. Ok, todos acharam. Que diz assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Que a palavra do Senhor Jesus cause um impacto tremendo no teu coração, e você saia daqui totalmente diferente, impactado com tudo aquilo que Ele certamente falará ao teu coração. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito objetivamente para cristãos judeus comprometidos com esta missão. Você encontra esta passagem nos evangelhos de Marcos, de Lucas, com alguma indicação diferente da que iremos abordar um pouco, mas com o mesmo significado. E em Atos nós temos também uma continuidade deste feito, onde fica claro o alcance da palavra da salvação entre o povo gentil. Ele surge, este texto de Mateus 28, em um momento decisivo da história da redenção. Jesus fala estas palavras após a sua ressurreição. Então, ele já havia sido morto, já havia passado os 3 dias, ele já havia passado com os discípulos, com as pessoas durante 40 dias na terra, e agora ele está subindo aos céus. Então, nesse período, o Império Romano dominava o mundo conhecido. Jerusalém estava sofrendo a sua ocupação, e os discípulos eram apenas pequeno grupo. Isso é muito importante. A missão, a obra, ela não começa com um grande movimento e um alvoroço. Começa com um grupo pequeno, que entendeu da responsabilidade da missão. É com este grupo pequeno que Jesus começa a ensinar um modo de avanço na terra diferente, porque como que se expande nessa terra, principalmente nessa época, pela imposição cultural, pelo poder militar. O pequeno grupo de Jesus não tinha nada disso, mas crescia de que jeito? Como que esse grupo crescia então? Ele crescia com testemunhos, com discipulado e obedecendo à ordem. Era desta forma que o grupo crescia. Não era por poder bélico, por poder intelectual, não. Era por testemunho de tudo aquilo que eles tinham visto, vivido, junto com Cristo, testemunhando disso, testemunhando de quem Jesus era e é, e compartilhando sem medo, inclusive, de perder a sua própria vida. Tudo isso porque entenderam desta missão, caminhando lado a lado com outros, a fim de quê? A fim de discipular, passar todo o conteúdo, a fim de que esse forme um novo discípulo, em obediência à palavra do Senhor. Então, Jesus, ele não entrega à igreja um manual estratégico e nem
algo replicável, um método para que a igreja cresça. Ele entrega apenas a esse grupo uma missão. É isso que ele entrega. Eu entrego e confio a vocês uma missão. E essa missão que eu estou entregando a vocês, ela tem autoridade divina. Então, a autoridade que vai acompanhar vocês durante todo este processo é a minha presença. E essa grande comissão, ela não é um convite para as pessoas que estão dispostas. E também não é um projeto para alguns líderes que são visionários. Ela é uma ordem para todos nós, vinda diretamente do Cristo ressurreto. O que percebo um problema da igreja ao longo dos anos, nunca foi o ID. Acredite, na minha cabeça, vendo, observando, tive a oportunidade, o privilégio de fazer 2 viagens missionárias que impactaram muito a minha vida. Uma no Oriente Médio, fui e voltei, graças a Deus, e fui em época de guerra ainda, e outra na comunidade ribeirinhas. Então, o que percebo um pouco não é a questão do ID, porque de alguma forma, se você analisar, a igreja está indo. O que eu ando percebendo, e existe uma crise que está tentando se instalar, talvez, na minha visão, estou sendo aqui muito cauteloso em dizer, mas existe algo instalando-se na igreja que é a crise do discipulado. Estamos nos esquecendo de fazer discípulos. Estamos esquecendo desta ordenança. E discípulos não são formados em eventos isolados. Não são. Os discípulos, eles são formados em processos relacionais. É relacionamento que gera um discipulado efetivo. É a partir do caminhar, ensinando fielmente a palavra, um cuidado pastoral e compartilhando da sua vida. O convite do Evangelho é vida na vida. É a partir da minha vida, é a partir da minha família, é a partir dos meus atos, é a partir de tudo que envolve a minha pessoa, comunicar a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Amém? Então, pensando assim que eu cheguei a esse tema, você não tem opção. Você que decidiu por Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você automaticamente recebeu desta missão. E você não tem opção de falar assim, papai, essa eu vou passar para o próximo. Não. Isso é também uma responsabilidade sua. E por que nós não temos opção diante do chamado de Jesus? O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é porque a missão nasce em meio à adoração e à dúvida. Olha o que diz o texto. O texto diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Antes de Jesus enviar seus discípulos, ele os reúne. Olha que interessante. Uma das coisas que eu acho lindo da palavra de Deus é que não existe nada na sua palavra, quando Ele lhe chamou, quando Ele lhe comissiona, quando Ele lhe direciona a fazer, que Ele não tenha deixado claro o que você precisa fazer e ser. Se você investigar a palavra, Deus, Ele foi sempre cauteloso em deixar tudo muito bem claro, como deve ser sua vida, o que você tem que fazer, como você tem que agir, como você tem que se comportar, como você tem que se vestir. Então, há clareza na palavra de Deus. Então, dentro deste movimento, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6, é interessante isso, porque menciona que aproximadamente 500 pessoas de uma só vez o viram. Então, acredito eu que seja nesse momento. Por isso, o texto diz que alguns duvidaram. Está lá, 1 Coríntios, capítulo
15, verso 6. A missão, ela não começa com o envio. Olha que interessante. Ela começa com um encontro. Então eu quero ter com vocês mais uma vez. E para quê? Para reforçar tudo aquilo que eu já tinha falado e comissionar vocês a esta missão. Então estou deixando claro agora para vocês, recebi autoridade nos céus e na terra, e eu estou dando a vocês para que vocês vão. O id é ir, não é estar, não é ficar, não é parar. Agora vocês vão, e vão fazer o quê? Fazer discípulos. Vocês precisam fazer discípulos. Vocês precisam se relacionar, caminhar com pessoas. O texto, ele é surpreendentemente honesto, porque ele diz: alguns o adoram, ou adoram, mas alguns duvidam. Mas ainda em meio à dúvida, não há o que você fazer a não ser ir com a dúvida e o medo mesmo. Porque aquele que é com você vai lhe capacitando no curso do processo. Então, algumas pessoas, o movimento manada é mais ou menos assim, né? O pessoal olha assim, está todo mundo correndo, você está andando, de repente você olha para todo mundo correndo, e você fala assim, eu acho que eu tenho que correr também, né? No reino dos céus é mais ou menos esse movimento. Poxa, o fulano está evangelizando, ele está caminhando com alguém, eu preciso caminhar com alguém também, transmitindo desta seiva do evangelho. A fé cristã, ela nunca foi composta por heróis espirituais, homens frágeis como nós. E se você olhar a galeria da fé em Hebreus, você vai ver, rapaz, aqui não tinha nenhum super-herói mesmo, tudo aqui, no meio do curso do processo, deixou um negocinho para trás, mas não deixou de fazer a obra do Senhor. Então, homens reais, marcados por fragilidades, conflitos internos e perguntas não totalmente resolvidas. Não dá para a gente esperar que Deus responda às nossas inquietações da alma, perturbações e direcionamentos. Eu não sei o que tanto Deus tem falado com você, e você até agora está pedindo para que Ele ilumine um pouco mais, e eu preciso te dizer que pode ser que Ele não faça isso. Você vai precisar apenas confiar nessa voz, que você acredita de todo o teu coração que é de Deus, e ir, porque isso aqui tem o nome de fé. E fé tem a ver com confiança, acreditar e avançar, sabendo que Ele é conosco. Isso nos ensina que Jesus, Ele não espera de nós uma fé perfeita para enviar as pessoas ao campo, para discipular pessoas, mas uma fé submissa e disponível. Quantas vezes eu já, conversando com diversas pessoas em gabinetes, em conversas aleatórias, caminhadas discipuladas, as pessoas falam assim: pastor, eu quero fazer um curso de teologia. Eu falei: rapaz, curso de teologia é bom, viu? É bom fazer. É bom, mas nem tanto, vá devagar. Quando eu vejo uma pessoa que ora, porque aqui eu quero confessar um pecado, eu era um cara de oração, sabe? Confessando aqui, porque esse ano 2026 eu pus um propósito no meu coração, que é orar mais. Eu era um cara de oração quando me converti. E aí tinha um culto na igreja, eu estava todo culto de oração, estava lá, dobrando meu joelho e tal, e orava de noite, era aquela coisa absurda de oração. Uma intimidade com Deus fenomenal, ajudou muito no processo inicial da minha fé. Aí, a teologia foi entrando, os livros foram entrando junto também, o tempo foi ficando escasso, hoje eu oro menos do que eu orava antes. Então, a ideia minha esse ano é equilibrar melhor meu tempo e orar mais. Precisamos orar mais, desenvolver esse hábito de oração, para que você cresça. Mas a teologia é ótima, é fundamental. As pessoas falam isso, falam: pastor, eu quero fazer teologia. A minha pergunta sempre é: cara, teologia é bom, mas com qual objetivo de fato você quer fazer teologia? Pastor, eu quero fazer teologia para poder ter mais capacidade de poder falar para as pessoas de Jesus. Eu falo: rapaz, que tal você viver uma vida cristã e deixar que a sua vida comunique o evangelho ao outro?
Que tal você convidar a pessoa para ir para a sua casa e quando ela olhar a tua família, olhar as coisas organizadas, olhar como você trata a sua esposa, olhar como você trata seu filho, e por meio deste movimento aqui, sem se encher de teologia, você comunicar a graça do Senhor na sua vida? Que tal? Que tal começar por este caminho? Que tal começar a ser o espelho de um homem íntegro na presença do rei, para que as pessoas olhem e no bom sentido da palavra, tenham inveja e falem assim, eu quero beber dessa água aí. Que tal? Que tal esquecer um pouco do campo, pelo menos inicialmente, e buscar um pouco mais a vida na prática, discipulando gente, avançando? É exatamente nesse cenário de adoração imperfeita que Jesus revela algo essencial. Muitas vezes nós queremos falar, mas são as nossas ações que vão falar muito mais alto que as nossas palavras. Às vezes queremos abrir com textos específicos e pregar e falar e trazer texto X, texto Y, texto tal, mas quando na verdade o que impactou foi o dia que você cedeu lugar naquele ônibus para uma senhora que estava de pé. Que tal fazer a diferença por meio de uma vida cristã íntegra e reta, e chamar essas pessoas para caminhar com você de perto, para realmente ver o que é ser um cristão, e a partir desse momento discipular vida na vida? E eu caminho para o segundo ponto. Por quê? Porque não temos opção diante do chamado de Jesus? Porque a missão começa na autoridade de Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, eu amo essa construção aqui, que é para deixar algumas coisas muito bem claras. Primeiro que Jesus nunca fala de longe, fala bem de pertinho mesmo, que é para ter clareza nas conversas. Não tem nada de falar assim, você entendeu? Entendi. Falei A, o cara entendeu B lá. Não, ele se aproxima, ele fala de perto, ele diz, ele não só fala, ele diz, deixa claro a ideia que ele quer comunicar, e ele comunica, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Caminhei com vocês durante todo o período, vocês me viram multiplicar pães, peixes, realizar milagres, acalmar o mar, expulsar demônios e tantas outras coisas. Viu eu discutindo no bom sentido da palavra, com mestres das leis, fariseus e saduceus, de uma forma educada, muito embora algumas vezes o discurso era um pouco ríspido, mas no entanto sempre com serenidade e paz. Então vocês viram tudo isso, os profetas já haviam dito que eu iria vir, que eu iria sofrer, que eu iria morrer, mas que no terceiro dia eu ia ressuscitar. Então tudo isso aqui vocês agora estão confirmando. Então eu confirmo a vocês, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, no céu esfera espiritual, na terra esfera histórica. Então, a missão dada a nós, ela não nasce de um entusiasmo de fazer a coisa acontecer. Não, ela nasce da soberania de Cristo, que venceu a morte. É a partir daqui, aqui sobre a questão da autoridade, que ele deixa claro, ele está de alguma forma fazendo menção à profecia lá de Daniel, capítulo 7, de versos 13 a 14, quando Daniel vê nos céus abrindo e vindo o Filho do Homem. Então, o povo judeu conhecia bem as profecias, então as coisas ficam muito bem claras, ajustadas para ele, para que realmente eles entendam qual que é a missão a ser executada. A igreja não avança porque tem bons líderes, prédios estruturados ou estratégias eficientes. Ela avança porque Cristo reina sobre ela. É por isso que ela avança. É por isso que ela se multiplica. É por isso que ela cresce. Enquanto Cristo for o rei, o cabeça da igreja, ela não vai parar de crescer. Ela não vai parar de avançar, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque Cristo reina.
A missão não está sob o nosso controle. Não está. Ela está no controle soberano do governo de Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, igreja? É sobre este comando que ela está. O nosso papel não é administrar resultados, o nosso papel é obedecer a uma ordem. Esse é o nosso papel aqui na terra. É obedecer a uma ordem. Ir e fazer discípulos. Essa é a ordem. Esse é o compromisso que eu e você temos. Nós vivemos um tempo em que muitas vozes disputam autoridade. Então, nós temos aí redes sociais que dominam a cena, ideologias, gurus, coaches, algoritmos, opiniões alheias e até um dos maiores vilões do ser humano, o medo. Nós lidamos com tudo isso, mas o que precisa estar acima de tudo isso é o governo soberano do nosso Rei. É a missão que Ele nos ordenou. É a missão que para tal Ele nos revestiu de toda a autoridade. Ele nos capacitou com tudo o que é necessário para que você faça discípulos. Não existe nada que você precise no campo missionário que Deus já não tenha lhe dado. Não existe. Quando o risco da igreja hoje não é perseguição, não é. No passado foi. Na igreja primitiva foi. Esse era o maior risco. Hoje, ele se camufla por substituição de autoridade. Então ele se disfarçou por não ser mais a autoridade Cristo, e sim outras referências. Neste modelo, a igreja estagna, está preocupada em se concentrar somente nela e esquece de fazer discípulos. Quando Jesus não governa nossas decisões, escolhemos o conforto ao invés da obediência. Essa é a triste verdade. Seguimos aquilo que é mais fácil, mais aceito ou mais conveniente. Eu não quero me indispor não. Rapaz, aquele povo lá é sério que tem que ir lá, é tipo o Jonas, né? Aqui está tão bom, poxa. Quer me mandar lá para o Oriente Médio, rapaz, calor lascado, povo muçulmano, corta a mão, deixa aqui ar-condicionado, tranquilinho, cadeirinha. Estamos agora passando por um momento complicado na Venezuela. Vocês acreditam que tem irmãos nossos sofrendo, padecendo com tudo que está acontecendo lá? Motivo de oração para nós como igreja, orar por aquele povo, para que aquele país se restabeleça, e para que Cristo governe naquele lugar, para que os irmãos tenham oportunidade, e mais irmãos vejam esta oportunidade como um campo branco para colher aquilo que já foi plantado. Essa missão é minha, essa missão é de você, essa missão é nossa. Reconhecer a autoridade de Jesus, hoje, significa submeter sua agenda, sua prioridade, seus relacionamentos e recursos, e tudo isso ao senhorio do nosso Rei, que morreu em nosso favor. Apertei o botão errado aqui. Quem entende, quem governa a missão, entende como deve vivê-la. Você conhece bem o seu Rei? Você permitiu que o seu coração entendesse com clareza qual que é a sua responsabilidade aqui na terra? Você está seguro de que Ele é o seu pastor e de nada vai lhe ter falta?
Você tem sido grato todos os dias por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem derramado na sua vida? Então não tenha medo de avançar. Não tenha medo de fazer discípulos. Não tenha medo de abrir a sua vida com alguém e permitir também ser conhecido. Para que outras pessoas conheçam esse Jesus que muito tem feito na sua vida. E o que me leva ao terceiro ponto. Por que não temos opção diante do chamado de Jesus? Porque fazer discípulos acontece em relacionamentos. Olha o que diz o texto. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos vivendo numa sociedade, eu tenho muita preocupação com a próxima geração. E por que digo isso? Porque a nossa próxima geração é uma geração que está se relacionando por telas. É uma geração que está se relacionando com humanoides, com robôs, com tecnologias. E quando ela se depara com outro ser humano, ela não sabe se fala bom dia, boa tarde, boa noite, se fala oi, se pergunta se está tudo bem, porque não consegue se relacionar de forma presente. É uma frieza, não sei se vocês têm essa mesma observação que eu estou tendo. Eu tenho uma filha adolescente, ela esse ano vai completar 13 anos. Esse ano ela tem um celular, com uma lista de regras que é igual à lei do Antigo Testamento. 600 e pouco, já falei. Quebrou qualquer uma delas, a mãe já foi na garganta. Estou aqui, estou aqui explicando para ela, filha, olha só, filha, sentadinho no sofá. Falou, filha, regra número 1, regra número 2, 3, 4, 5, pá. E ela só assim, tá bom, papai, tá bom, papai, tá bom. Quando eu estou lá nas 600 e pouco, já acabando, a mãe falou, e se quebrar qualquer uma, não vai ter que tirar celular não, já vou quebrar, hein? Eu falei, oxe, agora acertou mesmo, hein? Agora vai cumprir. Rapaz, o povo judeu não conseguiu uma lista e vai cumprir. Depois dessa aí, meu irmão, não tem como. Por quê? Porque a partir, queridos, de nós, que somos chamados para sermos diferentes, podemos sim ser diferença na próxima geração. Que isso também é uma responsabilidade, aqueles que aqui são pais, nós, de formar uma geração que ainda tem o prazer de ter uma Bíblia, que sabe manuseá-la, que tem o hábito de ler, que tem o hábito de caminhar com pessoas, porque fazer discípulos é caminhada, que tenha no coração o desejo de estar com pessoas, porque esse é um grande problema que também está acontecendo, as pessoas elas não têm mais prazer de estar com pessoas. Então, biblicamente, discípulos não são apenas convertidos, mas pessoas que aprendem a viver sobre esse senhorio. Então veja, como eu disse, eu tive um encontro e recebi, o Senhor me converteu, já tinha 29 anos, eu precisava de alguém caminhar comigo para me ensinar um monte de coisa, ou seja, eu precisava ter dois processos, desconstruir uma vida e construir uma vida nova. Teve pessoas que caminharam comigo, falou, Alex, isso aqui não é legal não, isso aqui você vai ter que deixar, isso aqui não comunica, isso aqui é complicado. Teve um tempo, eu falei assim, rapaz, mas não é fácil não, eu falei, não é, mas vai valer a pena. E de fato valeu, está valendo, e certamente valerá. Então, precisa desenvolver esse relacionamento. Atos 2 revela uma igreja que ensinava publicamente, cuidava de pessoas profundamente, tinha preocupação de cuidar. E cuidar como? Cuidar de perto. Não é aquela superficialidade que nós vivemos.
E aí, meu irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, pronto, glória a Deus. Pronto, pronto. Ainda bem que já respondeu de cara, né? E eu digo, quero dar aqui uma ferramenta para vocês. E a ferramenta serve para os dois lados, tá bom? Para a pessoa que faz a pergunta e para a pessoa que responde. Se você, de fato, deseja saber realmente como está uma pessoa, você vai fazer a mesma pergunta 3 vezes. E olha só, quem ensinou essa ferramentinha aqui? Jesus. Volta aqui ao ponto. Não existe nada que Jesus não tenha deixado claro em sua palavra para nós. E aí, mana, tá tudo bem? Tá tudo bem? Ó, já sorriu, ó. À noite vou ter que conversar. Tá tudo bem? Pronto, 3 vezes. Então, para você que quer saber, pergunte. E para você que está ouvindo, quando a pessoa perguntar a segunda vez, você precisa já entender que essa pessoa realmente está preocupada com você. Logo, se desarme, meu irmão e minha irmã, e fale o seu problema. Siga o modelo de Tiago 5,16 em sua vida. Confessem vossos pecados uns aos outros. Orem uns aos outros, a fim de que vossa alma seja curada. Então, os lares se tornaram espaços de comunhão, discipulado e cuidado pastoral e expansão missionária. Essa era a igreja primitiva. O discipulado, ele exige proximidade. Ele não se forma caráter cristão à distância. Não se forma. Eu vou formar teologicamente, conceitualmente, isso aqui, tá, pá. Mas e o dia que a noite chegar? Porque ela chegará para todo mundo. Como que viveremos a realidade de Romanos? Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, conectados a um aparelho. A fé é ensinada, mas ela também é observada, compartilhada e vivida. Por isso que a visão que nós inclusive temos aqui, de conexões, uma visão celular, ela não é uma inovação da igreja contemporânea, não. Ela é um regresso à origem da igreja primitiva, de como tudo começou. Por isso é urgente voltarmos a trabalhar nos grupos pequenos com a intenção de expandir, com a intenção de formar dentro desses grupos discípulos, para que eles entendam, subam na patente e falem assim: eu vou liderar o meu grupo, eu vou alcançar outras pessoas, eu vou avançar aonde nós não avançamos, e esse posto ficará aqui para receber novas pessoas, a fim de discipular gente, a fim de ver a obra do Senhor avançar, expandir, alcançar mais vidas para a glória do Rei. O discipulado nos dias de hoje exige intencionalidade, porque não dá para ter uma vida cristã com relacionamentos superficiais. Os nossos relacionamentos um com o outro, como irmão, dentro da comunidade, precisa ser relacionamentos profundos, sinceros, honestos e verdadeiros. É escolher caminhar com pessoas reais, com dores reais, investindo do seu tempo, ouvindo, ensinando e cuidando. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Discipulado, ele não é conteúdo consumido, é vida compartilhada. É eu sair daqui do culto de hoje e essa semana tá louco para conversar com alguém, para caminhar com alguém, para ir fazer uma refeição com alguém, para poder contar os grandes feitos que o Senhor tem feito na minha vida. Onde o discipulado é profundo, a missão se torna sustentável. Pega essa missão com todo o teu coração, mergulhe nela de cabeça, e você vai ver que você vai encontrar no meio do caminho solidificação para pregar o Evangelho, e o caminho para o último ponto dessa mensagem. Por que não temos opção diante do chamado de Jesus? Porque a presença de Jesus sustenta a obediência. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então,
Jesus encerra a comissão não com uma exigência. Não. Ele não deixa claro, olha, vocês vão e façam discípulos e tal, porque eu estou mandando, porque isso é uma ordem. Não, vocês vão, vocês façam discípulos, vocês batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês. Vocês não estão só nessa caminhada, não. Eu estarei com vocês. Não tenha medo. Você não vai iniciar nenhum discipulado estando só. Ele não garante a ausência de conflitos, não garante rejeição, não garante que você não vai ter desafios. Ele garante que a presença dele vai ser constante na sua vida. É isso que ele garante. É isso que ele deixa claro em sua promessa. Está com medo? Vai com medo mesmo, que Deus está contigo. Daqui a pouco você vai rompendo isso, vai vencendo. A missão ela não é sustentada pela coragem humana, mas pela presença da companhia divina. Não é pela força do braço. Quantas vezes eu fiz coisas que depois eu falo assim, ufa, graças a Deus deu certo. Morrendo de medo. Alex, vai lá e é para falar isso. Eu falei, rapaz, mas é isso mesmo? Não dá para a gente negociar um pouquinho? Não, é isso aqui mesmo, pode ir. Rapaz, e aí quando eu chegava, quando começava a falar, o cara, não, pastor, já sei. Ufa, glória a Deus. Não sou eu, não somos nós, somos apenas instrumentos da graça divina. Multiplicar discípulos não é perder pessoas, não é. Multiplicar discípulos é espalhar o amor de Cristo. Isso que é fazer discípulos. É expandir com a obra. E expandir com a obra não é dividi-la. É ver mais e mais pessoas sendo alcançadas, e o rei reinando, e o evangelho prosperando, e as pessoas sendo salvas. É as pessoas poder compartilhar um dia, falar assim, olha, eu estava perdido e eu passei num lugar e ouvi uma voz, e aquela voz me chamou para dentro, e quando eu ouvi, eu me rendi à palavra do Senhor. E por meio disso eu tive a minha família restaurada, o meu casamento, os grandes livramentos. Expandir a igreja precisa estar em nosso coração. Muitos deixam de obedecer, não porque não creem, mas porque estão cansados, frustrados e com medo. O meu convite aqui nesta manhã é que, se você está transitando por uma dessas situações, que você, a partir do primeiro culto do ano, com esta palavra, possa vivificar a tua fé, renovar as tuas forças, para esquecer as coisas que se foram, e olhar para frente, saber que as coisas novas estão sendo feitas. Que você não se fixe nas decepções, nas frustrações de vida passada, e olhe para a frente, e lembre-se que Jesus está voltando. Assume a sua missão, assume o seu chamado, não tenha medo, se fixe no chão em oração, e peça para que o Senhor lhe encoraje, lhe fortaleça, mas não deixe o medo te paralisar, não deixe as frustrações do passado lhe paralisar, não deixe as expectativas que foram frustradas impedir de você ser um agente de Deus aqui na terra. Não deixe. Quando a igreja entende isso, que a presença de Cristo ela não nos isenta da missão, ela nos sustenta nela, ela para de depender da própria força e aprende a descansar na fidelidade de Deus. Comecei o culto fazendo um apelo para você de alimento. E queridos, saiba disso, que é um privilégio nosso poder dizimar, ofertar, dar o alimento, é privilégio nosso. Mas eu quero que fique muito bem claro e fixe no teu coração, porque não existe uma pessoa sequer que Deus não vai fazer um alimento chegar. Vai levantar sempre alguém. Que tal sermos nós?
Que tal poder participar de uma forma efetiva? Contribuindo com tudo aquilo, transbordando daquilo que Deus te deu, na obra do Senhor, e descansando que nada vai lhe faltar, nada. A missão ela pode ser desafiadora, e de fato ela é, mas como Jesus deixou em sua palavra, você não está só, você não é um lobo solitário nesta missão, você não é. Quando fui para o Oriente Médio, um pastor, que foi bênção de Deus, pastor Nildo, ele que nos acolheu, e o pastor Nildo é de Mogi das Cruzes, e para ele foi algo muito especial, porque ele nunca tinha tido um grupo da cidade dele, e passeamos lá por 10 dias, e vendo tudo aquilo que aquele homem fez, e conversando com ele, e continua fazendo, ouvindo das histórias dele. Ele falou assim para mim: pastor, custa caro a gente ficar aqui, custa caro, e nós vivemos de doações. Nós levantamos um grupo, mas na época da pandemia, muitos nos deixaram, e a gente entende perfeitamente. A gente ia no banco, chegava lá, faltando tal tanto, passava outro mês, faltando tanto, até que um dia eu e minha esposa falamos assim: amor, eu não sei o que vai ser, mas Deus sabe. Deu a ele uma estratégia, não teve um dia sequer que faltou pão e ficou uma conta para atrasada. Agora ele está em outro lugar, não posso revelar, mas continua no Oriente, fazendo aquilo que Deus colocou no coração dele. Confiando em quem? Nas pessoas que se comprometeram em ajudar? Não. Confiando que o Senhor proverá todas as coisas, até que Ele venha. E é essa fé que precisa constranger o nosso coração. A igreja ela não foi chamada para ser apenas um auditório cheio. Não, esse nunca foi o propósito. A igreja foi chamada para ser uma família em movimento, onde um cuida do outro. Não é só a responsa pastoral, diaconal, dos presbíteros, dos líderes. Cada cristão ministro. Cada cristão ministro, cuidando um do outro. O reino de Deus avança quando homens e mulheres assumem que seguir Jesus implica em caminhar, ensinar, cuidar e multiplicar. O chamado continua ecoando pelos séculos: ide e faça discípulos. Não deixe de fazer discípulos. E a promessa continua: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nós possamos escolher sair do conforto para a obediência, trocar o imediatismo pelo processo, porque discipular é um processo. Não se faz discípulo como hoje muitas coisas estão sendo feitas, a fast food. Não é assim não. Discipulado vai exigir do teu tempo, vai exigir dos teus recursos, vai exigir das suas prioridades. Mas quer saber de uma coisa? Não tem paga maior do que depois de tanto choro, de tanta lágrima, você ouvir uma pessoa, ver a família inteira sorrindo, se alegrando, restaurada, e falar assim: olha, muito obrigado por investir o seu tempo comigo. Se você que nos visita tem o desejo no teu coração de se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, se decidir por se batizar, ou mesmo se transferir para nós, para a nossa igreja, e caminhar conosco, tem um cartão aí, em frente ao seu banco, pegue ele, vá preenchendo, e ao final, é só entregar, ali que o pessoal vai lhe acolher, vai cuidar de você, vai caminhar com você, e vai lhe ajudar
em tudo que for necessário, para a glória de Deus. Nós queremos agradecer a Ti pelo privilégio de estarmos no primeiro domingo do ano, nos inclinando à Tua presença para lhe adorar, para agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem sido manifesto em nossas vidas, e nos encher de esperança para este novo ano, que nós possamos, ó Deus, agarrar esta missão e discipular vidas, tornando o Teu nome conhecido, e nesta caminhada também sermos curados pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, por cada vida que se dispôs a sair da sua zona de conforto para vir à Tua casa de oração, para buscar da Tua palavra, da Tua presença, para buscar uma inspiração, para buscar um renovo, para voltar ao caminho do Senhor, para aquilo que o Senhor o chamou a fazer. Que nós possamos, ó Pai, enriquecer a vida de outro com a Tua boa palavra, que possamos impactar vidas por meio das nossas vidas, e que neste movimento nós possamos ser totalmente instrumentos Teus, até que o Senhor venha. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra lançada, porque eu creio que certamente ela nunca volta vazia. É dessa forma que nós oramos gratos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça tão maravilhosa do Seu Filho Jesus, e as doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós, hoje, durante esta semana, e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe e feliz 2026.